Bem, meus irmãos, vamos retomar então nossos estudos aqui no livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 6 agora. Os capítulos 4 e 5 foram o início da grande visão que João recebeu, foi chamado aos céus. Chegando lá, ele pôde ter um vislumbre da glória celeste. Deus como o Criador de todas as coisas, foi descrito no capítulo 4. Um livro recebeu destaque no início do capítulo 5 e o Cordeiro pegou esse livro nesse capítulo 5 por causa da obra da redenção, né? Então, o Deus Criador transfere ao Deus Redentor o governo dos céus e da terra. Jesus, então, é investido como o soberano dos reis da terra, que é a expressão com a qual ele foi descrito pela primeira vez, né? A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, então, imediatamente começa a abrir o livro, a tirar os lacres, tirar os selos do livro. Então, o capítulo 6, verso 1, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Até aí, queridos, a leitura desta passagem. Observe, então, que Jesus aqui abre os selos do livro. E eles cobrem um imenso período de tempo. Certo? Temos que identificar essas ações de Jesus, ou seja, ele está com o livro agora. A partir do momento que ele pegou o livro, quer dizer, ele se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Comandante Supremo dos céus e da terra, autoridade plena nos céus e na terra. Desde o primeiro selo até o último selo,
nós temos que ver toda a história da redenção completada. Até porque o último selo, o sexto aqui, lembrando que o sétimo, que ainda será aberto no início do capítulo 8, é só um anticlímax. Porque quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Então, a ideia dessa meia hora, dessa hora abreviada, desse silêncio, quer dizer que é um anticlímax. Você, depois do sexto selo, que revelou aqui o juízo final, você cria uma expectativa de que o sétimo selo vai ser então uma coisa... O que pode vir no sétimo se o sexto já fez tudo isso? Então, justamente, não vem nada no sétimo. Ele é só um momento de pôr um ponto final na história. Porque imediatamente as 7 trombetas começam a ser tocadas, elas recomeçam a história outra vez. Então, é só um ponto de virada para dar outra volta, né? Recontar a história mais uma vez. Então, o ponto é o seguinte: a história contada nos 7 selos, nos 7 selos, é a mesma que será contada nas 7 trombetas. É a mesma que será contada nas 7 taças, nas 7 vozes e em todas as próximas séries de 7 que o Apocalipse contará. É simplesmente a história inteira, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo e todos os eventos relacionados às duas e tudo que está no meio delas também. Não quer dizer que cada uma dessas 7 sessões contará exatamente da mesma forma essas histórias, senão não seria paralelismo progressivo, não é dessa maneira. Não quer dizer que tem que cobrir o mesmo período. Não é assim que funciona. Quer dizer que contará de uma forma global a história, mas muitas vezes se focando mais em algum momento. Seja o juízo final, seja os primeiros dias da missão evangelística dos apóstolos do mundo, a aparição do anticristo, o novo céu e a nova terra, depende de qual das sessões, cada uma delas parece que se foca mais num desses aspectos. Mas os 7 selos, eles de fato contam a história inteira. O que há de mais importante, eu diria, para os crentes das 7 igrejas da Ásia, para que eles entendam a importância de serem testemunhas. E paguem o preço desse testemunho, que pode ser perdas variadas, entre elas a própria vida, como uma possibilidade. Note que o primeiro cavaleiro, primeiro selo, é descrito com expressões muito aproximadas com Cristo. Certo? Ele diz, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu sei que a interpretação dominante, majoritária, 99% dos intérpretes atuais, quando leem esse texto, influenciados pelo movimento do livro Deixados para Trás, né? Tim LaHaye e companhia, interpretam isso aqui como o anticristo. E dizem, é o anticristo aqui, que é um falso Cristo, ele tenta se fazer passar por Cristo, por isso que ele é branco, por isso que ele tem a coroa, por isso que ele é vencedor, né? Mas ele é falso. Essa interpretação é muito inconsistente, por várias razões. Mas uma delas é o próprio argumento do branco. Eles dizem aqui, já que branco é uma cor boa em Apocalipse, e eles insistem que esse cavalo tem que ser mau, então eles dizem que ele é um falso branco. Mas não é. Ele é branco, simplesmente branco. Não tem nada aqui de sujinho, entendeu? Pigmentado. Não é branco. É uma cor branca que todas as vezes que é mencionada em Apocalipse, 100%,
todas as vezes representa algo bom. Ou seja, se aqui não fosse algo bom, seria a única vez em todo o livro em que esta cor apareceria como algo ruim. Então precisaria haver uma justificativa muito, mas muito forte para interpretar desta maneira. E simplesmente não há, a não ser a ficção que as pessoas criam na cabeça. Não há. A maior justificativa para não interpretar o Cavaleiro Branco como o anticristo é lógica. Observe, capítulo 5. Jesus foi reconhecido nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os céus se prostraram perante ele. Ele está com o livro na mão. Ele bate no peito afora. Agora quem manda aqui sou eu. Sou eu quem mando nos céus e sou eu quem mando na terra. E vamos lá que eu vou fazer a minha primeira ação governamental. Abre o primeiro selo do livro. É o seu primeiro ato de governo. Sabe quando o presidente recebe a faixa e aí ele vai fazer o seu primeiro decreto, todo mundo tira foto. É o primeiro ato do recém-coroado nos céus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por acaso isso foi liberar o anticristo para aparecer? Até agora ele não apareceu. Que lógica é essa? A primeira coisa que Jesus faz, coroado, sobe aos céus, recebe o governo, agora o primeiro ato vem o anticristo. Não, o anticristo é o último, não é o primeiro. A aparição do anticristo só será, Jesus diz, depois que for removido aquele que o detém. Então não é o primeiro ato do recém-coroado rei dos céus e da terra. Mas qual foi o primeiro ato de Jesus como recém-coroado rei dos céus e da terra? Qual foi a primeira ordem dele? O que ele primeiramente determinou, exigiu, decretou que fosse feito? Quando ele apareceu aos seus apóstolos e disse: eu mando nos céus e na terra agora. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Vão, portanto, por todo o mundo, por toda a terra, e preguem o Evangelho. Preguem a palavra, sejam minhas testemunhas, com o poder do Espírito Santo em toda a terra. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Cavaleiro Branco nada mais é do que a garantia que Cristo está dando à sua igreja de que a pregação vai vencer. A pregação é vitoriosa. A pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo diz, para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego. A ideia sempre é de Israel para as nações, de Israel para as nações. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A autoridade de Cristo nos céus e na terra garante que o Evangelho cumpra o seu papel. Porque o fim só pode vir, Jesus disse, depois que o Evangelho for pregado a todas as nações. Então virá o fim. Basicamente, a tarefa fundamental de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é garantir a vitória do Evangelho. É garantir a vitória da pregação do Evangelho em toda a terra. E isso vai acontecer, ele disse, porque o Cavaleiro Branco sai vitorioso e para vencer. Ele recebe... cada uma dessas palavras aqui são aplicadas a Cristo e aos vencedores das 7 igrejas. Lembra que ele fica sempre dizendo, ao vencedor, dar-lhe-ei isso, dar-lhe-ei aquilo, porque eu venci. Esses termos não são aplicados ao diabo em lugar algum em Apocalipse.
Esses termos são aplicados exclusivamente a Cristo e ao povo de Deus, que são os verdadeiros vencedores, que vencem não porque fogem da perseguição, escapam das implicações, ao contrário, que vencem porque sofrem, que vencem porque testemunham. A vitória é o testemunho. A vitória não é salvar a pele. A vitória é testemunhar de Cristo no mundo, como Antipas, meu mártir, meu fiel, o qual foi morto, e por isso é vencedor. A vitória é testemunhar de Cristo. A outra cena em Apocalipse em que aparece um cavalo branco e o seu cavaleiro é o capítulo 19, que claramente é Cristo. Vi os céus abertos e um cavalo branco e o seu cavaleiro, que tem escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse tem essa malha interligada, ele está sempre cruzando informações. Você vê quantas vezes já mencionou aqui, palavra de Deus, testemunho de Jesus, palavra de Deus, testemunho de Jesus. Ou seja, porque é para ouvir, né? Bem-aventurado quem ouve. Você está ouvindo esses termos, você está cruzando essas informações. Ele menciona aqui um cavalo branco e o seu cavaleiro e volta a mencionar lá na frente o cavalo branco e o seu cavaleiro. Interpretar esses dois como diferentes fere toda a lógica de Apocalipse. Fere toda a lógica de Apocalipse. O que ele quer dizer é o seguinte: esse mesmo cavaleiro branco e seu cavaleiro que um dia virá sobre as nuvens com o poder e toda a glória para esmagar os seus inimigos, está exatamente agora com a sua igreja, indo por todo o mundo. Eu estou com vocês, ele disse, todos os dias. Está agora com a sua igreja, indo por todo o mundo, na missão de pregar o Evangelho. O comentário de Apocalipse mais antigo que existe, que nós temos preservado, foi escrito por um homem chamado Vitorino de Petóvio. Esse comentário também, se você procurar no Google, você acha ele em inglês. Comentário de Apocalipse. Eu acho que ele foi o primeiro homem que entendeu isso. Eu já tinha essa opinião formada sobre o sentido do cavaleiro branco, mas um dia eu estava lendo esse comentário e eu encontrei lá, e ele escreve da seguinte maneira, o capítulo 6, o cavaleiro branco nada mais é do que o Espírito Santo de Deus que capacita a igreja através de Cristo para cumprir sua missão em toda a terra. Eu disse, ele me copiou? Ou seja, não foi eu que inventei essa teoria. Ela já está circulando por aí há bastante tempo, essa ideia de que não poderia ser outra coisa a não ser algo extremamente positivo, benéfico, porque a primeira coisa que Cristo fez recém-coroado nos céus e na terra não poderia ser algo negativo nesse sentido. Teria que ser algo extremamente positivo, que foi justamente o que ele fez. A ordem dada à sua igreja para que vá e pregue o Evangelho. E é por isso que, ao mesmo tempo, tem umas diferenças, né? Aqui entre o cavaleiro branco e o seu cavaleiro do primeiro selo e o cavaleiro do capítulo 19. E a principal diferença é a arma. Porque aqui ele tem um arco e lá ele tem uma espada. Um arco e uma espada. São armas diferentes. E é essa arma que leva muitos a dizer, então é por isso que ele é o anticristo. Por quê? Porque o arco, e aí eles fantasiam um monte de coisa em cima disso. Mas o que me parece querer indicar é que a eficácia das suas armas tem propósitos diferentes. O arco é para agora, a espada é para depois. A espada, que é aquela grande espada, é com a qual ele vai destruir os seus inimigos de uma vez só. Mas o arco é muito mais seletivo nesse sentido. É um trabalho muito mais individual, muito mais particular. O Evangelho vai alcançando pessoa por pessoa. Mas a destruição é de uma vez só. Quando ele voltar
com a espada que sai da sua boca, ele destrói todos. Então as armas de Cristo se explicam por funções diferentes, mas não significa personagens diferentes. Não há nenhuma razão em Apocalipse para não interpretar o Cavaleiro Branco como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo na função que ele deu à sua igreja de pregar o evangelho dele em todo o mundo, enquanto ele está com ela, no meio dos candeeiros de ouro, capacitando essa igreja a essa missão. A figura do Novo Testamento é que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Aliás, Efésios 1, 20 a 23 fala que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ficou acima de todo principado, potestade, poder, domínio e nome que se possa referir não só no presente século, mas no vindouro. E, como cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A ideia parece ser a seguinte, que quando Cristo subiu aos céus e se assentou à destra da majestade das alturas, pegou o livro do Pai, convém que ele reine, ele é o rei daqui para frente, ele é o rei dos céus. Mas de que maneira ele exerce o seu reino na terra? Ele precisa de um corpo na terra para exercer esse reino. Esse corpo é o seu povo, é a sua igreja, que se une a essa cabeça que governa, que comanda. Cada membro do corpo, na figura orgânica, né, de Efésios 4, de 1 Coríntios 12 a 14, membro do corpo, cada um com a sua função, com a sua tarefa. O que é isso? Isso é um reino que avança. É um modo como vitorioso e para vencer a igreja marcha nesse mundo, pisando cabeças, esmagando os inimigos, esmagando os adversários. A igreja faz parte do reino esmagador. Ela é o pé que Jesus usa para pisar os seus adversários. É por isso que ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Ninguém pode enfrentar o poder do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado na sua pureza e na sua simplicidade, ele é o poder de Deus. Dinamis. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, ele salva e salva mesmo. As portas do inferno não podem resistir. Elas são estraçalhadas quando o corpo de Cristo avança em glória, em poder. No poder do Espírito, no poder de testemunha, no poder de Deus. Paulo diz que, nesse sentido, as armas da nossa milícia não são carnais, são as do Espírito, mas elas são demolidoras, ele diz. Nós avançamos demolindo fortalezas, ele fala. Demolindo fortalezas, estraçalhando armas de guerra inimigas. Porque ninguém pode deter o avanço do Evangelho, que é o poder de Deus. Ou seja, o que é que João e a Bíblia quer falar aos crentes? Veja o que você está perdendo. Se você está aí pensando só nas coisas do mundo. Se você acha que o mundo é a coisa mais brilhosa que existe, veja o que você está ficando de fora. Você está ficando de fora de um exército, do maior poder que avança vitorioso e para vencer. E se ficar de fora vai ser pisado, essa que é a verdade. Vai virar tomate. Em algum momento, um pé vai passar em cima de você. Ou seja, a realidade do Apocalipse é o seguinte, isso aqui é guerra, meus irmãos. Isso não é brincadeira. Isso não é passatempo. Igreja não é autoajuda. Igreja é guerra. É combate. É luta.
E só tem 2 exércitos. Ou você faz parte de um, ou faz parte do outro. Só um exército vence. Aquele que está do lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas para que alguém não se engane pensando que isso possa ser um triunfalismo barato, ao estilo teologia da prosperidade, para que alguém não se engane, lembre-se sempre que vencer equivale a ser mártir. Vencer equivale a perder. A perder privilégios, a perder benefícios, a correr risco de ser processado e morto. E é por isso que os próximos 3 cavaleiros vão mostrar o lado amargo da história. Lá na frente, um anjo vai dar um livro para João comer. Livro que o Senhor está abrindo. Lá na frente, esse anjo, que é uma figura do próprio Cristo, tem todas as descrições de Cristo, põe um pé em cima do mar, um pé em cima da terra, pega o livro e ele fica pequenininho para o João poder comer, né? Ele diz, João, pega o livrinho aí e devora. E diz o quê? Ele será doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. Parafraseando, eu posso dizer, o primeiro cavaleiro é o doce, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o amargo. As consequências da vitória do Evangelho são perseguição, morte, sofrimento. Não é uma vitória barata, não é triunfalismo barato, é guerra. E numa guerra tem mortes. Mas soldados que morrem por Cristo são condecorados, são coroados, recebem a mesma glória, a mesma recompensa de Cristo. Por isso o Apocalipse está dizendo, vale a pena ser testemunha. Você pode pensar que não. Você pode pensar que enfrentar a vaca brava lá no anfiteatro romano não pode ser muito divertido, e não é mesmo. Você pode pensar que não vale muito a pena ser jogado dentro de um tonel de óleo fervente, e realmente não é agradável. Mas as recompensas que o Senhor dá aos seus mártires, aos seus vencedores, extrapolam. E Paulo já dizia isso, né? A nossa leve e momentânea tribulação. Não dá para comparar isso com o que ela produz, o eterno peso de glória. Uma coisa é leve e momentânea e uma coisa tem um peso eterno, ele disse. A tribulação, não é que ela por si só é leve e momentânea, ela é dura. Mas se você comparar com a recompensa, ela se torna leve e momentânea. Se você comparar com o peso da recompensa e com a durabilidade da recompensa, a tribulação fica leve e momentânea. Quando ele abriu o segundo selo, há um cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, ele diz, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Bom, o símbolo genérico aqui é justamente morte, né? Morte, perseguição. Isso parece afetar tanto o mundo quanto a igreja. Me parece que o que acontece aqui nos cavaleiros não está restrito nem só ao mundo, nem só à igreja. Por quê? Porque mais lá na frente, quando ele contar as trombetas e as taças, especialmente as taças, ele vai dizer, isso é só para os ímpios. Isso é só para os ímpios. Porque vão ser selados os crentes para que eles não sejam afetados pelas taças. Então, por isso que as taças, elas se concentram mais no juízo final, que é só para os ímpios. Mas os selos, eles contam a história inteira, onde ímpios e crentes estão juntos. E são afetados simultaneamente, mas com propósitos diferentes. Então, aos ímpios, a ausência de paz é uma reação normal à recusa deles ao Evangelho.
Se eles rejeitam o branco da paz do primeiro cavaleiro, não tem como ter paz. Para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. A recusa do mundo ao Evangelho só pode trazer para o mundo depravação e o juízo de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra os seres humanos, na sua perversidade, no modo que eles cada vez mais se apegam à sua perversidade. Mas o que eu vejo como destaque aqui é essa grande espada que foi dada a esse cavaleiro. Geralmente essa espada, ela é a espada da execução da pena de morte dos cidadãos romanos. Você se lembra, né? Quem tinha na época o Green Card, a cidadania americana, que era a cidadania romana, parecida, se fosse condenado à morte, não seria crucificado. Seria decapitado. Você fala, grande coisa, né? E o que isso melhora? Melhora e muito. Você pode pensar que não. Mas melhora e muito. Melhora o seguinte: poupa 5 dias de ficar pendurado numa cruz. Todo o sofrimento desse período, talvez. Porque decapitação é uma morte rápida. É assim, foi, acabou. Você perde a cabeça na hora. Literalmente. Isso é morte por decapitação. Então, ela era considerada um privilégio. Sim. Porque se o sujeito fosse condenado à morte, ele poderia ser crucificado. Por isso que Jesus foi crucificado. Ele não era cidadão romano. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado também. Inclusive dizem que de cabeça para baixo ele quis ser. Porque ele não era cidadão romano. Mas Paulo foi decapitado. Não foi crucificado. Por que Paulo foi decapitado? Porque ele tinha cidadania romana. A macaira, que é a grande espada, ela foi usada para a decapitação de Paulo. Era a espada da execução. Provavelmente o que o Apocalipse quer dizer aqui é o seguinte: depois do doce vem o amargo. Depois da vitória do Evangelho, depois da conquista do Evangelho, você tem que estar preparado para enfrentar a reação do mundo. A espada vem contra você. Esse é um ensino amplo do Novo Testamento. Quem quer vir após mim, aguentem a consequência. As consequências virão. A perseguição, espada, perigo, fome. São as consequências. Mas em todas essas coisas, Paulo fala, somos mais do que vencedores por causa do Evangelho. O Evangelho nos faz mais do que vencedores, independente da espada, independente da fome, independente da tribulação que possa vir sobre nós. O terceiro selo, veja, é um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. É muito interessante essa expressão aqui, porque como você percebe, né, tá muito caro, o produto está muito caro. 1 denário, você sabe, é uma diária. É uma diária de um trabalhador braçal, digamos, daqueles dias. Vamos dizer, uma empregada doméstica. Quanto que é a diária de uma empregada doméstica aqui em Florianópolis, mais ou menos? Quanto? Paga bem, eu acho que eu vou começar a fazer. R$150? Pois é. Quanto que custa aí, donas de casa, quanto que custa 250 gramas de trigo? Eles não são donas de casa, não? Mas por quilo, né? Então vamos lá, quanto custa o quilo? R$4 o quilo. Não? 1 e pouco. Tudo bem, nós vamos brigar por causa disso. Digamos que seja R$2. R$2. Você percebe? R$150 não consegue comprar 1 quilo de trigo. É isso que ele está falando. R$150 não consegue comprar 1 quilo de trigo. É muito caro. Está super inflacionado aqui. Será que isso aqui é uma previsão dos dias da Dilma? Não tem nada a ver. Do Collor? Não tem nada a ver. Do Sarney? Claro que não. Do Lula? Pior ainda, não tem.
O que é isso daqui, meus irmãos? Veja, 3 medidas de cevada por 1 denário. Mais caro ainda, a cevada não vale nada. Como é que 1 denário só consegue comprar isso? O que será que ele quer dizer com isso? Ele quer uma mensagem de que você pode passar fome, talvez. Mas por que você passaria fome? Por que ficaria tão caro? Ora, se você for excluído da guilda comercial de Tiatira, onde você vendia tintas, você vai sobreviver como? Se você não tiver mais aqueles privilégios da cidadania romana para poder comprar e vender à vontade, porque você foi expulso, porque você não participou do culto ao imperador, porque você foi denunciado por algum judeu miserável lá naqueles dias. E é só aquele, porque o livro não é antijudaico, não é antissemita. Mas havia alguns acusadores lá. Como é que você vai sobreviver? O que pode acontecer com você, muitas vezes, é perder todos os seus bens. Aqui parece que uma das coisas por trás é... Alguns intérpretes entendem que a balança que ele tem na mão, ele usa um termo grego chamado zigon, que literalmente é jugo. Porque as balanças antigas tinham 2 pratos, né? Um prato aqui, um prato ali, então você faz aquele equilíbrio, é um jugo, na verdade. Talvez o que ele queira dizer é... Porque sempre que o Novo Testamento usa a palavra zigon, ou jugo, que está aqui, é para escravidão. Uma das possíveis punições, sanções que uma pessoa podia sofrer ao desafiar o império era ser vendido como escravo. Não era só uma questão de cor de pele. Aliás, a escravidão romana não tinha nada a ver com cor de pele. Isso é uma coisa do Brasil, né? do mundo ocidental dos séculos passados. Mas lá no primeiro século, a escravidão era questão econômica. Era questão econômica. Ou seja, se você não podia pagar as suas dívidas, você se tornava escravo. Ou você também podia ser escravo por causa de um crime cometido. Não tinha a ver com cor de pele, tinha a ver com questão econômica. Uma medida de trigo é geralmente aquilo que um senhor de uma grande casa se dispunha a gastar com o escravo. Ele não gastava mais do que isso por dia com o escravo. E ao mesmo tempo, ele está dizendo aqui, não danifiques o azeite e o vinho. O termo aqui é muito curioso, porque no grego ele fala, não seja injusto com o trigo e com o vinho. Agora veja, farinha e cevada é comida de pobre. Vinho e azeite é comida de rico. Você tem uma pessoa, provavelmente aqui, que perdeu tudo que ela tinha. Ela agora tem que trabalhar, servir um patrão injusto. Mas ela não pode ser injusta com o trigo e com o azeite e com o vinho. Ela não pode se vingar, ela não pode, de alguma maneira, querer se beneficiar. Ela tem que continuar mantendo o padrão honesto de comportamento frente a toda a injustiça que está sofrendo. É um teste de crente verdadeiro. Diante de toda a injustiça que ela está sofrendo pela sua fé, não porque fez algo errado, mas ela não pode deixar de ser testemunha. Ela tem que continuar sendo uma testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira sempre paga o preço. Sempre paga o preço do seu testemunho. Quer seja perda de privilégios, quer seja perda de liberdade, quer seja a perda da vida. O 4º cavaleiro tem 4 para tudo que é lado aqui, né? 4º selo. Veio um cavalo amarelo, literalmente esse termo grego aqui ele é chloros, veio o termo clorofila, né? Por isso que a tradução aqui é amarelo. A ideia é aquela cor pálida, aquela cor mortal, é a cor da morte mesmo. E ele então se chama Morte, o nome dele é Morte, e ele vem acompanhado pelo Hades.
inferno aqui é o termo grego Hades, e o Hades o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, parece repetir os dois primeiros, né? Espada, fome, né? O segundo e o terceiro cavaleiro, espada e fome, mas parece acrescentar mais dois aqui. Doenças, mortandade, pestes, doenças e feras, bestas, feras. Se você perdeu os privilégios de ser um comerciante lá em Pérgamo, você não tem mais recurso, não tem mais dinheiro, você não compra, não vende mais nada, você entra em decadência, em pobreza, você está sujeito a fome, a espada, a doenças, não vai ter recursos para fazer tratamento. Ou seja, isso pode ser simplesmente uma descrição da situação, das possíveis situações que os crentes das 7 igrejas deviam estar preparados para enfrentar. Essa última expressão, feras, aqui, me chama muita atenção, porque uma das grandes diversões do Império Romano era colocar gente diante de feras. Algum animal bem bravo para... Os romanos, eles eram igual os brasileiros, gostavam de ir lá no estádio no final de semana para ver sangue. Né? O pessoal que vai no estádio para brigar, e os romanos iam lá para ver sangue. A diversão era ver sangue. Então, por isso que os gladiadores lutavam nas arenas. Mas, geralmente, antes de uma luta de um gladiador, eles colocavam alguém ali, um condenado, né, para ele fugir do bicho, para fugir do leão. Soltavam o leão e eles riam da pessoa correndo, né, para lá e para cá. E faziam apostas, quanto tempo ele vai aguentar, quanto é que ele vai conseguir, quando é que o leão vai finalmente devorá-lo, né? Então era a diversão daqueles dias. Eles entendiam que aquelas pessoas eram criminosas, então deviam mesmo pagar. Mas muitas vezes esses eram cristãos, condenados apenas porque eles não se prostravam diante do imperador, né? Então, as feras da terra podiam ser o destino deles. Mas como o Apocalipse sempre quer mostrar que vale a pena apesar de tudo, o quinto selo traz um alívio, uma promessa. O quinto selo diz: vi as almas daqueles que tinham sido mortos, talvez mortos pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, cavaleiros, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, sempre por isso, e por causa do testemunho, martíria, do testemunho que sustentavam. Em outras palavras, quando alguém morre aqui na terra por causa de Cristo, sua alma vai aos céus. E lá nos céus recebe vestes brancas, como os 24 anciãos que estavam vestidos de branco, com coroas na cabeça. Veja que essas almas fazem uma reivindicação a Deus. Verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando é que o Senhor vai julgar? E a resposta de Deus é: eu vou julgar quando o último dos meus mártires voltar para cá, vier para cá. Quando a última das minhas testemunhas cumprir o seu papel. Foi dada uma vestidura branca a cada um deles, e foi dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja quão importante para o Apocalipse é a questão do martírio. Quão importante é isso. Porque ele está sendo escrito para uma igreja, para várias igrejas que não querem se submeter a isso. Muita gente está fugindo disso, está encontrando subterfúgios, maneiras de... É compreensível que as pessoas façam isso. Quem é que não tem medo de enfrentar um leão numa arena? Mas Apocalipse quer mostrar que vale a pena apesar de tudo. Porque quem ser fiel até a morte receberá vestes brancas, receberá coroa da vida,
receberá a mesma vitória de Cristo, o mesmo tratamento que Cristo recebe nos céus. Reis e sacerdotes reinam com Cristo. E o sexto selo finalmente já é atender o pedido do quinto. Veja como aqui a história abreviou, né? No quinto selo as almas disseram: quando é que o Senhor vai julgar os ímpios, os perversos, os malignos? Quando é que o Senhor vai fazer justiça? E o sexto selo é o dia da justiça. Por isso a história aqui é abreviada, né, no modo de contar, e já chegamos ao fim dos tempos, já chegamos ao juízo final. Então nós vamos dos primórdios da pregação do Evangelho com o Cavaleiro Branco até o juízo final com o sexto selo. A história inteira é contada, ainda que resumidamente. O que há de mais importante para as 7 igrejas é contado: sejam fiéis até a morte. A recompensa de vocês é garantida e o julgamento dos ímpios também. O sexto selo é isso. Quando ele abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. Então veja aí, olha a seção de 6. Sexto selo. Agora você tem 6 conturbações, 6 destruições. Primeira, grande terremoto. Segunda, o sol se torna negro como saco de crina. Terceiro, a lua toda como sangue. Quarto, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Quinto, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sexto, todos os montes e ilhas foram chacoalhados, viraram pó, né? Foram mexidos dos seus lugares. 6 flagelos. Sexto selo, 6 flagelos. Agora atingem 6 classes de homens. 6 classes de homens são atingidas por esses flagelos. Primeira classe, os reis da terra. Primeira classe, primeiríssima classe. César, Herodes, os reis, aqueles que tinham estirpe real. Os reis da terra em primeiro lugar. Segunda classe, os grandes. O termo grego é os magístanes, de onde vem provavelmente a expressão magistrados. Era a segunda classe mesmo. Por exemplo, Pôncio Pilatos era um cônsul romano, um procônsul romano. Ele era um magistrado romano. Ele tinha a mesma autoridade de um Herodes, sem ter a estirpe real. Ou seja, ele não é um rei. Herodes é um rei. Pilatos não. Mas por causa da máquina romana, do poder romano, ele está ali discutindo com Herodes de igual para igual. E aliás, em algum momento ele é até maior do que Herodes, porque na verdade Herodes é um rei permitido por Roma. E Pilatos é um representante, é um burocrata, é um funcionário, mas um alto funcionário de Roma. Ele é um desses aqui, né? Como Plínio, que eu acabei de mencionar, que escreveu para Trajano, é um desses caras. A segunda classe, digamos. A terceira classe em Roma são os comandantes. Aqui é o exército. O termo grego é kiliarkoi. Kiliar é 1000, comandante de 1000, governante de 1000, um general. Os generais romanos. A gente também tem o centurião na Bíblia, que é comandante de 100, centúria. Os comandantes de 100. Esse aqui é um comandante de centuriões, seria essa a ideia. Portanto, ele é o chefe do exército. De fato, a hierarquia é bem essa mesmo. Os reis, os cônsules e procônsules, os generais, que às vezes se tornam reis. Pode ver que normalmente, quando morre um imperador, quem assume é um general. Um dos comandantes aí. Depois vem os ricos. Ricos aqui, né, plusios, são Roma tinha uma altíssima sociedade. Riquíssima. Os despojos de guerra, as vitórias, as conquistas militares romanas traziam muito dinheiro. Roma explorava o mundo inteiro, né, com as cobranças de impostos e tudo mais. Então, mas veja que eles aparecem em quarto aqui, né? Porque na hierarquia, na estrutura, justamente, eles vêm na sequência. Quinta classe, os poderosos. Poderosos. Ele usa um termo que poderia ser traduzido como os fortões, os valentões. Não dá para ter certeza a que ele se refere, né? Mas pode ser os violentos. Eu desconfio, é só uma hipótese,
que aqui a gente podia pensar nesse pessoal famoso, os ídolos. Porque, assim, Roma não tinha jogador de futebol, tá? Mas quem era o ídolo das crianças em Roma? Para quem eles iam torcer nos estádios? Para os gladiadores, os heróis, os fortões. Parece-me que ele está falando aqui, porque o Apocalipse ele fala muito desse mundo do entretenimento também. A Babilônia lá na frente, ela basicamente é uma cidade de entretenimento. E talvez seja aqui isso que ele tem em mente quando ele diz os valentes, os heróis, os ídolos, aqueles que as pessoas admiram. Mas para não ficar só nas classes altas, ele coloca uma classe mista aqui, que é a sexta classe, quando ele diz todo escravo e todo livre. Todo escravo e todo livre. Não são duas classes diferentes, é uma classe só. Porque escravo é quem está servindo como escravo e livre é quem foi libertado. Era escravo também. Mas ele foi alforriado. É um escravo alforriado. Ou seja, por mais que ele agora não esteja servindo, mas ele ainda tem as marcas de escravo no seu corpo e ele vai ser pela vida toda considerado ralé. Né? Classe baixa. Desde a primeiríssima classe, os reis da terra, até a escória romana. Ele está dizendo, todas essas classes tremem diante de Deus, se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes. Dizem aos montes, aos rochedos, nos matem, nos escondam, nos matem, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É a primeira vez que ele descreve, na verdade não é a primeira, é a segunda, mas aqui com mais detalhes, a realidade do último dia. O dia da volta de Jesus. Ele disse lá no início, no capítulo 1, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra vão chorar, ele diz. E todas as tribos da terra vão lamentar nesse dia. No sentido de que, caí sobre nós e escondei-nos da face dele. É o dia da vingança. É o dia da justiça. Aquilo que as almas acabaram de pedir. Quando, Senhor? Até quando que o Senhor vai tolerar tanto mal, tanta injustiça, tanta desonra neste mundo? E a resposta foi a seguinte: até o dia em que tenha que morrer o último mártir. Quando o último morrer, então chegou a hora do sexto selo. Então veremos a justiça de Deus sendo executada sobre todos os ímpios, de uma forma irresistível, absoluta, totalmente eficaz.